Alô. Muito obrigado, deputado. Alô, deputado Hildo Rocha. Uma alegria muito grande com a sua presidência e a dinâmica que foi dada nesse processo nos últimos meses. Senhores deputados, senhoras e senhores, que fazem presente nessa mais uma reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária, nós estamos hoje apresentando um sumário completo do que temos trabalhado nesses últimos 3 meses, que, na verdade, é fruto de 30 anos de trabalho, de estudos, desde a Assembleia Nacional Constituinte, que eu faço presente nessas discussões, primeiro como secretário da Fazenda e nos últimos 26 anos como deputado federal. Eu vou fazer a exposição, depois vamos começar a dirimir dúvidas. A palestra vai ficar disponível em PowerPoint no portal, né, da Câmara, não esta, mas a outra, porque essa tem uma dinâmica difícil de copiar. Ela é uma como é que é? Prezi. Então, ficará à disposição de todos. E, combinado com a consultoria e começamos um diálogo com o governo essa semana, que combinamos que, então, logo passa o Carnaval, faremos a primeira minuta do anteprojeto para conhecimento de todos. E deixaríamos ele, né, Hildo, uns 15 dias em expiação pública, em audiência pública, para que todos possam se manifestar a respeito do projeto constitucional. Sempre lembrando, primeira fase é a arquitetura constitucional, né, o que vai estar na Constituição, simples, direto, e a segunda fase vai ser das leis complementares, né? Então, a consultoria da Casa está aqui também nos apoiando, são os melhores consultores, né, que nós temos no Brasil, são nossos assessores que têm auxiliado sobremaneira, que produziram o texto, as informações que nós estamos utilizando e que eu agradeço muito mesmo todo o empenho dos nossos consultores. Vamos lá? Como pode ir para o primeiro, o objetivo é usar a tributação para o desenvolvimento sustentado. Hoje, o sistema tributário brasileiro é contra a produção e contra a distribuição de riqueza. Ele conspira, porque eles são 50 anos de remendos, 50 anos desde a criação do ICMS, em 1965 e 67, que o sistema vem sendo remontado e distorcido, um Frankenstein, né, tributário, que nós chamamos de manicômio. Vamos em frente. Então, é incentivo, é sonegação, elisão, corrupção. O nosso tema, na verdade, um verdadeiro manicômio. Pode ir em frente. O que difere a minha presença na relatoria? Eu acompanhei a Constituinte como secretário da Fazenda, cheguei no Congresso em 91, participei de todos os eventos de discussão tributária. Então, em todos os momentos. Aí, fui o relator, fui um dos criadores do Simples Nacional há 20 anos, fui o autor das leis do Simples, depois, finalmente, relatei o Super Simples, onde também criamos o MEI. E também fui o relator da lei do ICMS, 87 e 96, a famosa Lei Candir, né? Uma discussão memorável na década de 90, desoneramos exportações, que fez de grãos e produtos semi-elaborados, que fez do Brasil um dos maiores produtores de grãos do mundo. E também participei da negociação como relator do maior acordo trabalhista da história do Brasil, que foi a lei do Fundo de Garantia, que ressarciu as perdas do Plano Collor e o Plano Sarney. Lei de SA, fiz as 2 leis de sociedade anônima. Então, tenho trabalhado na Comissão de Finanças, pode ir em frente,
em tributação durante 26 anos seguidos. Estou sempre lá e em todas as comissões de reforma do sistema tributário. O breve histórico, esse é um quadro do Zé Roberto Afonso, que eu copiei e dei uma adaptada. O sistema tem 50 anos, 88, a reforma da redemocratização brasileira, que descentralizou, mas ela não fez a reforma. Tinha um projeto completo do Fernando Rezende e do Dr. Varsano, que acabou sendo preterido pela briga de partilha. Nós, os estados, eu era secretário da Fazenda na época, lideramos um movimento municipalista e estadualista e derrotamos a União Federal na Constituinte. Para você ter uma ideia, nós tomamos do imposto de renda federal, que os estados e municípios tinham 32%, nós tomamos 15% do imposto de renda, acrescentamos, foi para 47%. O IPI, 25%, era 32%, foi para 57%, porque eu, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Chime, secretário do Rio e de São Paulo e de Minas, inventamos uma compensação das perdas de exportações. Em 1987, o Brasil tinha um superávit de exportação de 17 bilhões de dólares. Então, falamos, perdemos o ICM. E criamos 10%, que acabou virando o IPI. Em 88, também, nós tiramos 5 grandes impostos únicos federais, seletivo, monofásico, e pusemos na base do ICMS. O imposto único de minerais, de transporte, de energia, de telecomunicações e de combustíveis. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho nesses últimos 10, 15 anos, eu teria deixado lá, teria sido sócio dele. Porque quando nós trouxemos esses 5 impostos únicos para dentro do ICMS, o que aconteceu durante os 50 anos, o ICMS era 7% do PIB há 50 anos, na Constituinte também, e hoje é 6,7%, mesmo tendo incorporado 5 grandes bases tributárias. Então, o que houve nesse período foi uma destruição completa do ICMS nessa guerra entre irmãos, entre estados irmãos, municípios, né, tanto no ISS também, quanto no ICMS. E é óbvio que isso acabou acontecendo, a gente não sabia disso, não tinha ideia, né? Aí, ao longo dos anos, você vai aprendendo, vai verificando o que realmente aconteceu com a maior base tributária, que a Europa inteira tributa, os Estados Unidos, e com alíquotas bem menores e arrecadam muito. E nós ficamos para trás nesse processo. Tanto que a União Federal, depois de ter perdido 15% do imposto de renda, 25% do IPI e os 5 impostos únicos, aí que o monstrengo, né, ficou pior. Quer dizer, se você já tinha um Frankenstein naquela época, virou um Frankenstein, né, turbinado com a União Federal. Pegou o fim social, transformou em COFINS, gigantesco, para não dar partilha. Essa é a realidade da criação do fim social, para não dar nada para Estado e município. Quer dizer, ao invés de incrementar o IPI, ele pegou, criou na mesma base do ICMS, para ficar com a receita toda para ela. Como ele não podia fazer imposto, ele criou como contribuição. E o mesmo o imposto de renda. O que é o CSL, a contribuição? É imposto de renda disfarçado de contribuição para não dar partilha para estados e municípios. Tem nada a ver com essa discussão que estão fazendo aí hoje, né? E o governo federal, com isso, o sistema ficou extremamente pior, danando a vida das empresas, prejudicando a empregabilidade, prejudicando os trabalhadores, porque virou uma supercarga tributária de ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS sobre os trabalhadores, né, brasileiros. Então, todo mundo perde, a União perde, os estados perdem, porque também tem um danadinho aí que chamava Laffer, que inventou uma teoria da tal da curva de Laffer. Agora estão tentando aumentar a alíquota, não vai colher nada. Até porque tem um princípio de economia,
que a gente estudou isso, depois tinha esquecido, que quando o PIB está crescendo, a receita cresce acima. Mas nunca tínhamos experimentado um decréscimo tão grande. Quando o PIB cai, a receita cai mais. E essa é a brutal crise fiscal. Se não crescer a economia, não haverá recuperação do setor público brasileiro. E não basta a tributária é metade do problema. A outra metade do problema é a previdenciária, a trabalhista, o ajuste fiscal que já foi aprovado e é pouco, no meu ponto de vista. União, Estados e municípios vão ter que repensar as suas estruturas, fortalecer as carreiras de Estado e fazer o que precisa ser feito no país nos anos vindouros, para ver se vai ter dinheiro para pagar todo esse quadro de funcionalismo e aposentadorias e pensões, o SUS. Então, o objetivo da reforma tributária é colaborar com a reconstrução da economia brasileira. E eu também digo, não basta só as reformas, se não fizer um super refis, não este que o governo mandou, que não vai ter adesão e não resolve o problema das empresas endividadas na mais brutal crise econômica que nós já vivemos. A segunda maior crise econômica foi no final da ditadura. Eu vivi esse período no meu município, tinha 42 indústrias quebradas, mas não era tão drástico como é hoje. Então, hoje você tem metade das empresas endividadas, falindo, fechando, não tem crédito para tomar um dinheiro no banco, para voltar a comprar material, para pagar funcionário, 60 milhões de pessoas inadimplentes no SPC, que não conseguem ir na loja comprar um fogão, e 12 milhões de desempregados e 5 milhões de subempregados, e a renda familiar diminuiu. Como é que nós vamos recuperar isso? O refis federal amplo, está aqui o vice-líder, o Júlio Lopes, e outros deputados. Vamos reformular o refis que o governo mandou. Estados e municípios deverão fazer também seus refis e uma recomendação de experiência vivida. Os bancos tiraram R$1 trilhão do sistema financeiro ano passado. Eles estão executando pessoas físicas e jurídicas, tem que parar, renegociar também as dívidas e voltar a ter esse dinheiro em circulação. Feito tudo isto, que a hora que começar a implantar toda essa estrutura, o Brasil vai voltar a crescer. Se esse sistema que nós estamos propondo for vencedor, ou próximo dele, nós vamos crescer igual a China, a 7% a 8% ao ano. Então, aqui, a Constituinte, quando em 91, 95, tinha três grandes teses tributárias. O modelo clássico, que eu defendia, porque eu vinha de uma experiência do modelo alemão, que, quando secretário, eu tinha firmado um convênio em 87, 88, 89, 90, com a Secretaria de Fazenda de Berlim, e me aproximei muito deles, e eles mantinham 2 auditores na minha secretaria, e nós íamos todo ano para a Alemanha para estudar e debater o sistema tributário alemão. Então, a influência do modelo clássico. Aí, em 91, tinha um deputado, empresário muito bem-sucedido, muito bem-intencionado, chamado Flávio Rocha, de Pernambuco. Ele trouxe a tese do Marco Sintra, que encantou o país, que era do imposto único. E foi um debate sem fim aqui no Congresso Nacional. Eu, como vinha da Secretaria da Fazenda do Paraná, tinha 41 anos, entrei nesse debate defendendo o modelo clássico, onde se viu. E, realmente, foi um belíssimo debate nacional sobre o imposto único. E, em paralelo, surgiu o Luiz Roberto Ponte, do Rio Grande do Sul, deputado também, que tinha a tese do projeto magnífico dele, do imposto seletivo monofásico único substituindo tudo. Um belíssimo debate, ele provava por A mais B que daria para trocar tudo, acrescentando 25% nos seletivos já enunciado por ele, e que no preço final, não de alíquotas, e que cobriria tudo. Ao final das contas, o modelo clássico não prevaleceu, nem o imposto de transação financeira e nem o seletivo. Eles deixaram de ser deputado e eu continuei. Falei, por que não juntar as 3 partes? O modelo clássico, o seletivo
e a transação financeira. Por que não? Mesmo que a transação financeira tenha sido satanizada, quem tem dúvida que é uma belíssima ferramenta de arrecadação e que os anos vindouros vai ser tudo eletrônico no Brasil e no mundo? Vai ser tudo transação online eletrônica. Quem tem dúvida disso? Então, passando por cima desses tabus, desses problemas, nós começamos a conversar com consultoria, com deputados, palestras, audiências, dezenas, centenas. Eu mesmo, olha, só na construção do Super Simples na Receita Federal, fizemos 57 reuniões nos anos 2006 e 2005. Então nós temos centenas de audiências. Aí veio o projeto Mussa Demes. Antes foi criada a DRU. Né? Já cada um buscava uma solução, um plano real, cortar despesas, segurar que o gigante crescendo. Na medida que a União foi criando os novos impostos, os estados ficaram do mesmo tamanho de arrecadação e a União... Quando foi criado o ICMS, o ICM tinha 7% da arrecadação e o Brasil não arrecadava mais que 15%, 16% do PIB. Na Constituinte de 88, a arrecadação nacional era 2,8% e o ICM era 7%. Hoje, o ICM é 6,7% e a arrecadação é 34%, 35%. Então, estados e municípios receberam uma brutal transferência de encargos, ficaram com as suas arrecadações numa briga de guerra fiscal e não conseguiram aumentar e ficam todos chorando, né, o leite derramado o tempo todo. Não conseguiram também controlar as despesas, porque na Constituição de 88 aumentou, né, o leque social do país de encargos e não tomaram a providência que deveria ter sido tomada, que ninguém tem bola de cristal também, né? É mais fácil você analisar o defunto, né, do que morreu, por que morreu? Né? Então, eu estou fazendo uma avaliação muito clara do que onde estamos, porque onde queremos chegar. O Mussa foi aprovado o projeto, mas não foi a lugar nenhum. Havia um brutal conflito de partilha, os estados e municípios queriam mais, e o secretário da Receita Federal, Everardo, não deixou o governo fazer porque ia perder receita. É óbvio que sempre vinha a premissa, não, vamos tomar dinheiro da União, porque estados e municípios precisam de mais. E o governo federal se trancou. Quando foi tentado outras vezes mexer no ICMS, aí mexia com os estados grandes, também eles se trancavam. Não, como é que São Paulo vai perder 14 bilhões numa reforma do ICMS? Quem é que paga? Fundo nenhum. Eles não acreditam que nenhum fundo venha a cobrir isto. O Mussa, né, já está lá no paraíso já há alguns anos. Aí veio o projeto do PT, o Virgílio virou a emenda 42. Na emenda 42. Aí veio o Sandro Mabel, que aprovou o projeto. E também não foi a lugar nenhum, porque entrou no mesmo problema dos outros, guerra de partilha, falta de convicção da União, e etc. E, finalmente, a nossa comissão, que começou com o André Moura, quando mudou o governo, o André virou líder. O André não tem mais tempo para nada, né? O André está absorvido em todos os problemas de governo, Congresso, né, dia e noite, sábado, domingo, tudo. Aí ele, finalmente, em novembro, me passou a relatoria e nós resolvemos enfrentar, né, com o apoio do Rodrigo Maia, com o presidente Michel Temer, né, falar, vamos fazer. É a hora que tiver que fazer o entendimento nacional, vamos fazer na comissão. Essa é uma decisão que a gente buscou no governo. É aqui que nós vamos discutir o sistema tributário brasileiro, que mesmo que o governo viesse a mandar algum projeto, seria absorvido aqui, com a gente também. Então, mesmo assim, né, nesses últimos pós-constituintes, 73 dispositivos foram mudados na Constituição, no capítulo tributário. Por favor. Gastei um pouco mais de tempo. O sistema tributário brasileiro é... Quem tem dúvida disso, né? Não precisa nem falar as palavrinhas, né? É mais ainda do que tudo isso, né? Vamos em frente. A regressividade, quem tem dúvida que o Brasil tem um dos mais regressivos sistemas tributários do mundo, né? Ninguém tem. Vamos em frente.
Está aí a prova do crime. 2 magníficos trabalhos da professora Mariela Zucco, de 2004, ela da FIP. Quando eu comecei a usar essa tabelinha da professora Zucco, o governo estava começando, o governo do PT, o Raul está falando bobagem. Não é isso a carga tributária dos pobres. E o ministro mandou fazer, o IPEA fazer a conta de novo. Olha o que deu. Deu mais, de 48,8, quem ganha até 2 salários mínimos, foi para 53,9. E quem ganha acima de 30, né, de 26,3, foi para 29. É regressivo porque está toda a base em cima do consumo, Então, todos os impostos. Então, vamos em frente, que nós vamos mostrar esta... Este é o quadro de renúncia fiscal federal, que se você acessar o portal da Receita Federal, renúncias fiscais, 284 bilhões de renúncia fiscal. Não tem um tiquitinho daquele? Né? 284 bilhões. Ah, tem microempresa, tem Zona Franca, tem pessoa física, jurídica, médico, dentista, tem tudo aqui. 284 bilhões de renúncia. Tem cabimento um sistema tributário ter tanta renúncia, né, fiscal? Isso, o PIB de 6 trilhões, 6, 12, 18, está aqui, ó, 4,19, 4,2 do PIB. Vamos lá. Um dos poucos estudos de renúncia estadual, esse aqui, mas incompleto, não concordo com ele. Se o IPI tem 40%, quase 50% de renúncia fiscal, o ICM também tem. Né? Também tem. Ele arrecada 400 bilhões, tem 200 bilhões de renúncia, eu não tenho dúvida disso. E o ISS também, que a alíquota é 5, nunca ninguém cobra 5, cobra 4, cobra 3, cobra 2, né? Subfatura. Né? Por favor, a outra. E também, dos poucos estudos de sonegação, tem esse estudo, não sei se é do Zé Roberto, que dá 23%. Alguém falou, mas como? Não tem isso, é só cigarro. Eu falei, não. Quem é que dá recibo no Brasil aqui? Né? Um profissional liberal, médico, advogado, dentista, você compra um móvel, agricultura, que você sai com o caminhão e leva na cidade e não declara. A informalidade pode até ser maior que 23. Não estou dizendo que é da natureza de um tamanho gigantesco do país igual ao Brasil. Não chega a ser uma crítica e não é a ninguém. Porque você também tem atividades não mensuráveis, né, como o contrabando, né, que é muito grande, até aqui do lado de Brasília não tem um feirão de contrabando. Isso tem peso econômico. São Paulo, 25 de março, Curitiba, Londrina, né, o camelódromo da vida. Vamos em frente. A burocracia. Quanto custa para pagar impostos, para defender? Quanto custa para arrecadar a parafernália, né, de estrutura, de software, de hardware, de pessoas, execução fiscal infindável? Então, tem o Centro de Cidadania fala, né, que nós temos 1,5 trilhão de impostos estão em contencioso judiciais e administrativo, no CARF federal e nos CARF estaduais e municipais e nas instâncias administrativas. 1,5 trilhão. E 500 bilhões só no Supremo Tribunal Federal. 2 trilhões. A dívida ativa da União, 1,6 trilhão, mais Estados e municípios, 400, 3 trilhões. Essa afirmação de recebível de 500 é deles. Não sei quanto dessa dívida ativa, porque o sistema é declaratório, diferente de muitos países que estão adotando, que o pagamento do tributo ele vem antes, né? O Brasil espera, chega ao final do mês, vai pagar, vai para o outro mês, etc. Então, ele é declaratório. Aí, quando apertou, o primeiro que ele deixa de pagar é o tributo. Ele vai pagar funcionário, ele vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar os seus insumos, não, sua mercadoria, depois que ele vai pagar tributo, e paga banco antes. Em frente.
3 milhões e 300 mil processos ano. 3 milhões e 300 mil processos ano. A burocracia, etc. A Fiesp fez um trabalho, quanto custa no preço final essa burocracia? 2,6% do preço é o custo da burocracia, no preço de um produto industrial. Ele tem que... Aí eu dei uma resumidinha, 500 bilhões de renúncia fiscal, sonegação potencial de 460, 2 trilhões de contencioso, 3 trilhões de dívida ativa. É esse monstrinho que nós temos que, né, ver se fazemos um soldado universal, não um Frankenstein universal, né? Vamos ver se faz um robusto e forte. Em frente. Pena, né? Que pena o gráfico. O verde é o Brasil, crescimento da economia. E o que era para ser um vermelho, que está ali amarelado, é o mundo, laranjado. Então, por que o Brasil cresce um pouquinho e cai? Chamado voo da galinha. Porque as inadequações do sistema tributário, incongruência, destruíram a nossa economia. O que pode mais chora menos. Vai lá, pega benefício fiscal, creditício, ele sobrevive. Faz um brutal planejamento fiscal. Quando acaba o benefício, ou ele muda de estado, ou ele... Então, o Brasil não tem... Nem entre as empresas tem concorrência leal, porque se o Wildo está com uma fábrica de bolacha, 30 anos instalado na cidade dele, chega lá o Raul, eu ganho o terreno do município, isenção fiscal municipal, estadual, crédito do BNDES subsidiado, eu monto uma fábrica novinha de bolacha, eu vou quebrar o Wildo e a família dele. Isso é um capitalismo predatório, destrutivo, né, que não tem parâmetro no mundo. E nós temos um grande problema hoje no mundo que chama China. A China, a maior máquina de manufatura da história da humanidade, e todos os tigres asiáticos, e agora fizeram do Paraguai um tigrinho também. Que a sorte do Brasil é que só tem 4 milhões de pessoas. Se fosse a Venezuela com 20, 30 milhões, né, com um governo progressista, teria tomado todas as indústrias restantes do Brasil. Então, vamos em frente. O Brasil tem a 20ª carga tributária do mundo, maior, né? 32,4, 8 e 9. Então, tem gente que arrecada muito mais que o Brasil, porque o Brasil é a 20ª, porque nós somos a 9ª, 8ª, 7ª economia do mundo, tem um estado de bem-estar social grande, porque tem 30 milhões de aposentados e pensionistas, né? 150 milhões de pessoas que dependem do SUS, você tem segurança pública, União, Estado e município, tem justiça, você tem toda uma estrutura. E essa arrecadação, infelizmente, hoje não paga. A despesa é maior do que os 32, 33, dos 3 níveis e principalmente o nível federal, que tem encargos maiores, né? 500 bi o déficit do ano passado. 500 bilhões o ano passado, do ano retrasado, nominal, não primário. O primário é uma invenção do mercado para fazer superávit, mas o que vale quando você fecha a contabilidade, o governo brasileiro gastou 10 pontos do PIB a mais do que arrecadou. Agora, o que custa isso? É juro, que deixa de entrar esse dinheiro para o social, para o desenvolvimento, para a educação, para a saúde. Então, pode ir em frente. Aí uma comparação das cargas tributárias internacionais, propriedade, renda, consumo e previdência. Depois vocês vão ter as planilhas, não vamos perder tempo. Comparação. O Brasil é disforme, tem menos imposto de renda e mais consumo do que qualquer outro país, né? O Brasil é campeão do consumo. Pode ir em frente os 3, 4 aí, para não perder tempo. Pode ir para a gente acelerar. O perfil da arrecadação tributária nossa, a propriedade tão decantada em verso e prosa e tão odiada, né? Que ninguém aguenta pagar IPVA e IPTU,
e transmissão dá 4,5% da arrecadação nacional. Soma tudo. 5 tributos, o IPTU, o IPVA, o ITR, ITCMD e ITBI. Lá naquele primeiro gráfico, nós estamos na média mundial. Quem tributa mais a propriedade são os países mais desenvolvidos. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Eles chegam a ter o dobro, 9%, 10% da arrecadação nacional. Você vê que nós temos 4,44% e 1,68% do PIB. Mesmo que você dê parâmetros constitucionais que nós vamos fazer para dar uma turbinada nessa base, para que ninguém faça demagogia, que cobre as alíquotas efetivas, uniformize as alíquotas no país, de PVA, de TCMD, de TBI, que coloque a Receita Federal junto para arrecadar o ITBI e TCMD, e os estados, o fisco estadual e IPVA, a minha avaliação pessoal e dos nossos companheiros é que não daria mais do que 0,5% do PIB. Então, você, de 4,4%, você iria no máximo para 6,5% da arrecadação nacional. É importante, mas não tem expressão para resolver o nosso problema fiscal. E você tem que ter um problema de justiça. Você não vai poder cobrar das famílias mais pobres, né? Tem todo esse processo. Aqui pode dar a turbinada em cima das propriedades mais ricas, e você tem o grande fortuna, que nunca foi regulamentado. E não é comigo, esse departamento ele vai ficar lá. Quiser deixar no texto constitucional mais 20 anos, fica lá. Se algum dia tiver um governante que queira regulamentar, eu não mexo, porque eu já tenho 5 tributos que dá para tributar a propriedade, o patrimônio das pessoas, que é só dar uma melhorada aqui nele, fazer uma progressividade, você dá uma apertada, né, a mais. Nada muito forte para também não espantar. Não adianta, você tem que ter fluxo. Estoque não nos vale nada. O governo tem outros instrumentos para tirar propriedades ociosas e etc. Né? Vamos em frente. A renda, sim. O Brasil tem, somando os dois, 20,7%. A média da OCDE, 37%. Estados Unidos tem mais de 45% de imposto de renda, Canadá. Quanto mais progressivo for tributar renda e patrimônio, a economia ela fica mais leve para o investidor. Eu costumo dizer, por que a crise econômica nos Estados Unidos, mesmo do subprime, eles que criaram a crise, ela chegou e saiu logo. Em 5, 6 anos a crise foi embora. Porque o sistema tributário, na formação de preço relativo da economia, não afeta as empresas. Eles têm um imposto de venda final e um imposto de renda progressivo e um imposto patrimonial também bom. Então, ele é mais leve para a economia. O modelo europeu é um pouco mais apertado para as empresas, mas também infinitamente mais leve do que o brasileiro. Então, as empresas fluem mais. E você tem um terceiro condicionante, que é o caso da China e dos países do Sudeste Asiático, que estão nos destruindo o nosso parque industrial. Pronto. O consumo está aí, está faltando um pedacinho aqui, não sei. Ah, não, está aqui, desculpe, está aqui. Nós temos 54% da arrecadação nacional no consumo. Tá? Eu separei o ICMS, COFINS, Salário de Educação, IPI, PIS, PASEP e ISS, que seriam do IVA e do seletivo. Nós podemos também incluir o CID, a CID, poderíamos também incluir, né, o salário de educação, que só colocaria um dispositivo constitucional garantindo a receita, tirando o peso da folha, poderíamos, esses outras contribuições de taxas federais, estaduais e municipais, que não dá para avaliar agora no texto constitucional, que elas são infraconstitucional. Poderíamos trabalhar na frente para diminuir o número de imposição na mesma mentalidade que nós fizemos o Super Simples. Qual foi o mote do Super Simples? Juntar 8 tributos em um único boleto. Né? Quer dizer, quanto mais você resume, você aloca, você realoca, simplifica, você acaba com a prova Fernanda. Só que aqui você não vai precisar de toda aquela complexidade que nós montamos para fazer o Super Simples.
Tem toda uma complexidade extremamente complexa para chegar à empresa final. Pode ir em frente. A Previdência brasileira, INSS empregado-empregador, 16% da arrecadação, 5,4% do PIB, dos estados, da União e dos municípios, 6,64%. O problema da Previdência é que está gastando 13%. O Brasil está gastando 12, 13 em Previdência. Nós tivemos alguns problemas no passado, na Constituinte. A União, Estados e Município convivia com 2 regimes, seletista e estatutário. Veio a Constituição, mandou definir um regime só, ou estatutário ou seletista. E a maioria optou pelo estatutário. E os estados e município e União não fizeram o cálculo atuarial e nem previdência. Isso hoje é um monstro que afeta e aterroriza os funcionários, os governantes, que quando ele assume o governo, ele já tem um passivo que ele não sabe o que fazer. Aí você vê que tem problema no Rio, tem problema em tudo quanto é lado, vai pipocar esse tipo de problema se não dermos soluções. Quer dizer, eu falo assim, a reforma previdenciária é muito difícil, mas ela não vai ser tudo que o governo quer e nem do jeito que está. Vai ter que ter uma solução intermediária e sabendo que se você não resolver, nos próximos 20, 30 anos não vai ter cobertura total. É isso que tem que ficar claro. Né? Senão você vai continuar tirando dinheiro do Tesouro, aí diminui o dinheiro da educação, da saúde, da assistência social. Né? Não tem almoço grátis, né? Alguém paga a conta. Quanto você abre conta, né? Não tem almoço grátis, alguém paga a conta. Então vamos em frente. Resumo das bases. Que pena, né? Isso aqui não dá para enxergar? Não? Não, né? Tem uma pinta ali. Mas é isso, a soma das bases. Bom, primeira providência. Dá para realocar essas cargas, turbinar? Dá. Mas eu não quero, né, não desejo nem entrar nessa discussão, que isso tem que ser um entendimento nacional. O país tem que decidir o que ele quer. A reforma tributária é uma reforma do que a sociedade, empresários, trabalhadores, governantes, União, Estado, municípios, Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem que dizer de onde você quer que saia a arrecadação e como que você quer que o cidadão pague. Porque você pode encher de carga tributária a empresa, vai tudo para o preço. Você não está punindo empresa nenhuma. E a hora que ele estiver enrolado nisso, ele deixa de pagar, ele sonega, ele elide, ele vai para o Paraguai, ele manda o produto para fora, ele manda de volta para cá, entendeu? É a lei da selva, da sobrevivência. Só os mais fortes sobrevivem e os mais espertos. Não há uma regra de justiça econômica nacional. Por isso que o Brasil tem um capitalismo selvagem. Né? É um país que, se o capitalismo já é duro no mundo inteiro, aqui é o deserto do Saara somado com o pior selva do mundo. Né? Então, vai em frente. A nossa proposta é reforma com inclusão social. Né? A China, coloquei aqui para lembrar. Há um tempo atrás, o Bruno Quick do Sebrae falou, Raul, você está falando do crescimento econômico, etc. Eu lembrei, ele falou, eu estive na China há 10 anos atrás, o vice-ministro da Finanças falou, Raul, Bruno, conversando lá, explicando para ele, que a China tinha cobrança entre as províncias, que remontava de séculos. Você sabe que toda a Europa, toda a Ásia, essa cobrança de um município cobrar do outro, do Estado, vem do Império Romano, antes. E quando a China decidiu fazer um capitalismo na região de Xangai, todo o interior da China também quis ser produtivo e capitalista. Só que ficou um regime separado na área capitalista e lá uma província cobrando a outra, aquela zorra toda. Quando foi em 94, eles fizeram mais uma das grandes reformas, eles tiraram o poder de tributar entre as províncias. Foi nesse momento
Quando eles tiraram o poder das províncias e municípios de tributos, de mercadorias, de bens, de serviços, a China engrossou o crescimento com a área capitalista inteira e ela passou a crescer a 8%, 10% ao ano. Quer dizer, tinha essa guerra, ainda tem hoje, mas, estou dizendo assim, não é mais um impeditivo para o desenvolvimento de toda a China, que era só na região capitalista, ela é toda inteira uma máquina produtiva agora. E eu não acreditava nisso, fui conferir e realmente, né, eles estão nesse processo. Pode ir em frente. É a questão chinesa, antes e depois, não, já falei, pode ir em frente. O resultado também pode ir em frente. A experiência do Super Simples já exemplifiquei, né, que é bem sucedida. 8 tributos em 1. Olha, nesses 10 anos da existência do Super Simples e do MEI, 90% de todos os empregos gerados no Brasil vieram da micro e pequena empresa. Porque aumentou a empregabilidade. E eu ouso dizer, o Simples Federal, antes de ser Super Simples, e o Super Simples salvaram a economia brasileira de ter um debacle maior ainda do desemprego nacional. Então, eu quero dizer o quê? O sistema tributário simplificado ajuda a empregar, ajuda a dar musculatura na economia brasileira e diminui a informalidade no nosso país. Pode ir. As 10 propostas que o Brasil crescer a 7% ao ano, que aí começa realmente, né, a primeira, diminuir a regressividade. Se for possível, não é agora, não é no texto constitucional, será na lei complementar e nos anos vindouros, nós deveríamos observar, fazer uma transição de 10, 15 anos, ou 20, aumentando gradativamente a tributação da renda e diminuindo o consumo. Tem que ser, um sobe e o outro desce. Não dá para fazer da noite para o dia, porque você tem todo um mundo de problemas. Eu não preciso dizer o que é, não, tipo de problema que nós vamos enfrentar. Então, eu sou favorável a um amplo entendimento progressivo, não fazer nada abrupto, porque realmente você mexe com toda a estrutura nacional. Mas é um outro capítulo para o segundo semestre. O primeiro semestre é aprovar a reforma constitucional, o segundo semestre as leis complementares do novo imposto de renda, do IVA, do seletivo e da Confins com o INSS. A segunda coisa, mas nós podemos diminuir a regressividade sobre as famílias mais pobres, tirando o imposto de remédio, de medicamento, de comida. Todo medicamento, comida. Imagina uma família de 2 salários, R$2.000. Gasta quanto no supermercado essa família? Né? Comida, leite, todas aquelas coisas. E digamos que ela gaste R$1.000, R$1.200, ou até mais. Se você reduzir de 33%, que é imposto de remédio e de comida, você já está dando para essa família R$300, R$400 de ganho. Isso vai injetar dinheiro na economia, ele vai comprar iogurte, ele vai comprar algo mais para a família. Então, nós podemos realocar essa carga, tirando diretamente das famílias mais pobres. Seria... Raul, Oi. Eu só queria dizer que, no caso, tem que também tirar o imposto sobre transporte público. Em nenhum lugar do mundo se tributa transporte público. No Brasil, talvez seja o único país em que você tem tributação forte sobre transporte público. Precisa comando constitucional, Murilo?